Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025, e nosso amigo, nosso irmão Laith Marouf, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Laith. Obrigado por me receber, Nima. É ótimo estar com você novamente. Laith, vamos começar com esse terremoto que está acontecendo em Nova York e com Zohran Mamdani se tornando o prefeito da cidade. Você sabe, ele representa tudo que muitos americanos, tanto da direita quanto até da esquerda, não querem. Ele é um socialista muçulmano. E isso é uma linha vermelha para muita gente. Estamos falando de Mamdani, um imigrante que veio para os Estados Unidos e agora é o prefeito de, digamos, talvez a cidade mais importante do país, ou pelo menos a segunda. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu e qual a importância disso? Bem, provavelmente vou adotar uma posição controversa sobre isso. Sei que muitas pessoas estão empolgadas, obviamente, com todo o genocídio e o claro controle sionista sobre grande parte do cenário político nos domínios imperialistas. Isso parece uma afirmação da nacionalidade pró-Palestina. Mostra que se houver um político que adote até mesmo uma posição simbólica em relação à Palestina, ele tem a possibilidade de vencer eleições. Dito isso, gostaria de moderar um pouco o entusiasmo de todos, especialmente das pessoas que não têm experiência com política eleitoral no Ocidente. Estive envolvido na política eleitoral no Ocidente e ajudei a eleger pessoas que pareciam apoiar a libertação palestina no Canadá, nos níveis municipal, provincial e federal, há cerca de 15 ou 20 anos. Vi como as coisas mudaram quando essas pessoas chegaram ao poder, como abandonaram as posições mais radicais que defendiam antes de alcançar os centros de decisão. Então, sabe, isso é algo realmente importante para as pessoas entenderem. Sei que para nós, como muçulmanos, eu e você, Nima, isso é algo novo. Nunca vimos uma grande cidade nos Estados Unidos ser liderada por um prefeito muçulmano, e isso provavelmente é um sopro de ar fresco. Mas também tivemos o prefeito de Londres, um muçulmano e sul-asiático como Mamdani. E vimos seu abandono da Palestina ao priorizar manter-se no poder, em vez de realmente representar não apenas o povo muçulmano da Grande Londres, mas também as esperanças do povo londrino como um todo, que sofria sob as políticas conservadoras do governo federal do Reino Unido. E temos um histórico de nossos irmãos e irmãs das chamadas comunidades negras nos Estados Unidos que seguiram esse caminho da política eleitoral, na esperança de que, de alguma forma, os direitos dos negros americanos fossem aprimorados. E, você sabe, já se passaram cerca de 40 anos desde que Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados. E centenas de políticos negros americanos foram eleitos em nível municipal, provincial ou estadual e federal. E não houve nem mesmo uma pequena mudança, mesmo com a eleição de um presidente negro nos Estados Unidos. Então, sabe, nós, como palestinos, árabes, muçulmanos na diáspora, precisamos olhar para essa história, para não cairmos em nosso próprio senso de supremacia, pensando que nós, como diásporas muçulmanas, podemos alcançar o que nossos irmãos e irmãs negros não conseguiram, ou o que nossos irmãos e irmãs indígenas não conseguiram nos últimos 60 anos. Brothers and sisters couldn't over the last 60 years. Então, eu não gosto do excepcionalismo que pode surgir disso. As pessoas pensando, uau, o movimento pró-Palestina fez algo especial. Não fez. Se olharmos para o próprio Mamdani ao longo dessa campanha, ele não apenas abandonou muitas das posições que defendia quando estava com o movimento nas ruas, mas mesmo durante a campanha, foi possível vê-lo se deslocando cada vez mais para o centro. E ele ainda é alguém a vestir o direito do Estado supremacista judeu de existir. Então, esses são todos os tipos de sinais de alerta que deveriam,
despertar a consciência das pessoas e não nos deixar cair nesse excepcionalismo, sabe? Não há nada, sinceramente, como palestino, com todo o meu amor pelo meu povo e toda a compreensão do nosso sofrimento. Não acho que haja nada de especial em ser palestino, ou que nossa vida seja de alguma forma melhor do que a de outra pessoa, ou que sejamos mais inteligentes em nosso movimento, ou algo assim. Eu rejeito essa ideia. Vejo a luta palestina como parte de uma luta humana maior que vem acontecendo há séculos. Esse é o sentido da vida, certo? Então é esse tipo de perspectiva mais ampla que eu tenho em mente. E também, e isso provavelmente vai ser outro balde de água fria para quem está me ouvindo agora, você vê como a esposa de Mamdani fez campanha por 15 anos em apoio aos esquadrões da morte wahhabitas na Síria, como cidadã síria, contra o governo da Síria, contra o eixo da resistência. E desde a queda do governo Assad, com a tomada da Síria pelos esquadrões da morte wahhabitas, e os estupros em massa e assassinatos de minorias, e o fato de que não há democracia na Síria, a mesma democracia pela qual essas pessoas, como a esposa de Mamdani, afirmavam lutar, eles nem sequer falam sobre isso. Eles nem sequer falam sobre as mortes em massa que estão acontecendo na Síria. Todas essas coisas, para mim, são sinais de alerta. All of these things, for me, are alarm bells. Okay, let us not get swept with the Ok, não vamos nos deixar levar pelo alarde que existe por aí. Vamos olhar com a mente clara, com pensamento estratégico e foco. Devemos recorrer à história que temos de luta na política eleitoral no Ocidente, as lutas de outras comunidades como a nossa, que tiveram de passar por esse processo, depositar suas esperanças em algo e depois se decepcionar. E de fato, o que vemos, por exemplo, na comunidade negra dos Estados Unidos é que a grande maioria da classe política dessa comunidade se tornou essencial para a repressão e opressão dos negros no país. E temo que os Mamdanis do nosso tempo sejam cruciais na repressão da libertação árabe e muçulmana, mesmo dentro dos próprios Estados Unidos. Acho que estamos de alguma forma sentindo o mesmo que sentimos quando Obama foi eleito. Você se lembra daqueles dias, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o pai dele era muçulmano, e muitas pessoas achavam que isso traria grandes mudanças na política externa, na política interna. Isso não aconteceu. Pior ainda, ele atacou muitos países, 7 países, durante sua presidência. E ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso. Sabe, esse é o perigo com Mamdani. Quando você vê o filho de George Soros com ele, apoiando-o, esses são os sinais. Como você mencionou, não sei se ele tem consciência do que aconteceu com Barack Obama e seu movimento. Porque como Obama, Mamdani sabe falar, sabe se conectar, sabe se comunicar com a sociedade. E me parece que tudo depende de suas políticas em Nova York. É isso que vai decidir o que acontece. Mas os sinais, como você mencionou, são um tanto preocupantes ao redor dele. Sim, sim. E se lembrarmos, esse presidente negro atacou a Líbia, o país mais rico e socialmente progressista de toda a África, e nos trouxe mercados de escravos negros na Líbia. Muammar Gaddafi foi violentado na televisão com uma baioneta sob a liderança de Obama. E veja, essa é outra coisa que precisamos lembrar. Na verdade, a chegada de Obama atrasou o progresso social nos Estados Unidos porque confundiu as pessoas com simbolismo em vez de ação. Isso tornou possível que os Estados Unidos fizessem o que fizeram sob o rosto negro de Obama. E também, sabe, na minha posição, pela forma como penso as coisas, eu na verdade preferiria ter Trump como líder. Eu teria preferido que Cuomo tivesse vencido. Sabe por quê? Porque agora, pense assim, talvez Mamdani melhore a vida dos nova-iorquinos. Ele lhes dará moradia social, comida mais barata, melhor transporte, melhores oportunidades de educação e assim por diante. O que basicamente vai desradicalizar a grande maioria dos nova-iorquinos. Pessoalmente, quero que a vida das pessoas no Ocidente piore.
Não quero que alguém ofereça aos cidadãos americanos, britânicos, franceses ou italianos melhores condições de vida que lhes permitam ir a um bar ou restaurante e esquecer a Palestina. Quero que a vida dos cidadãos ocidentais piore cada vez mais, a ponto de eles se tornarem tão radicalizados que talvez peguem em armas contra os regimes opressores sob os quais vivem. Regimes que também estão matando palestinos, árabes, muçulmanos, africanos e latino-americanos em todo o mundo. Portanto, muitas vezes, a vitória de liberais em eleições, como Mamdani, é uma maldição para as possibilidades de radicalização do movimento. Eu adoro o fato de que Trump está usando vans sem identificação, com capangas mascarados circulando pelas ruas, sequestrando pessoas. Eu adoro isso, porque na verdade mostra aos cidadãos americanos que eles também poderiam ser sequestrados em uma van sem identificação e desaparecer, algo que poderia radicalizá-los. Se Obama estivesse no comando, ele estaria fazendo a mesma coisa que Trump está fazendo agora, mas teria a van identificada e o agente do ICE sem máscara, e mais legal, right? E mais tem isso com eles. Precisamos de coisas no Ocidente, especificamente, que radicalizem essa população cúmplice. O silêncio dessa população, a falta de ação radical, é realmente o cerne do motivo pelo qual a guerra na Palestina, o genocídio na Palestina, continua. Se as pessoas tomassem ações radicais, sabe, os palestinos, os libaneses, o eixo da resistência, eles fizeram tudo o que podiam. Eles resistiram por 2 anos às hordas do Ocidente. É uma situação sem precedentes. Fizemos tudo o que podíamos e os mantivemos afastados. Não fomos derrotados. Eles não conseguiram vencer em Gaza, não conseguiram vencer no Líbano, não conseguiram vencer no Iêmen ou no Irã. Mas as pessoas no Ocidente não aproveitaram isso, não tomaram ações radicais que pudessem voltar a repressão do império contra si mesmas, para que finalmente pudessem tirar o pé do nosso pescoço, dos nossos campos de morte, dos nossos países. Então o radicalismo, neste momento, nos domínios imperialistas ocidentais, é crucial para a libertação da Palestina, mais do que em qualquer outro momento. A eleição de Mamdani poderia atenuar esse radicalismo, e, portanto, não acho que isso vá realmente ajudar. As pessoas vão se lembrar desta entrevista e das palavras que estou dizendo agora quando a decepção começar a surgir nos próximos meses, quando Mamdani não fizer nada para acabar com o apoio financeiro vindo de Wall Street para o genocídio. Então, sabe, acho que todos vão olhar para essa entrevista e perceber que esta é a realidade. Sim, acho que isso ainda está para ser visto. E como vimos com Obama, e sabe, não apenas Obama, temos Ilhan Omar, temos a AOC, essas pessoas simplesmente não são um bom sinal a se observar. E isso pode acontecer. Na minha opinião, isso pode acontecer. Laith, o outro ponto agora é o Líbano. E o caso do Líbano. Isso está chegando para todos na região, incluindo os Estados Unidos. Tom Brock estava falando sobre isso, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia e enviado à Síria, que o governo do Líbano deveria, ou deve, desarmar o Hezbollah, a menos que Israel o faça. E eles continuam com o mesmo tipo de política. Você acha que com o passar do tempo, vamos descobrir que o governo do Líbano decidiu enviar o exército para a parte sul do país para confrontar os israelenses? Como você vê a situação no Líbano? Sim, então nas últimas semanas acho que a população americana, o governo e os sionistas por trás deles ficaram frustrados. Thomas Barak, é claro, disse há alguns meses que nunca haverá paz, não apenas na Palestina, mas em toda a região, que só haverá um lado submisso e um lado dominante. E na opinião dele, e na opinião do Império, os supremacistas judeus terão que nos dominar a todos, como árabes e muçulmanos. Temos que nos curvar diante deles. E continuaremos sendo reprimidos toda vez que tentarmos levantar a cabeça. Esse é o futuro que eles querem para nós. Agora, o que aconteceu no Líbano nas últimas semanas frustrou Barak, Trump e toda a cabala deles,
porque o exército libanês se recusou a ser usado, como Barak disse, para matar seu próprio povo. Barak disse que eles teriam que matar o próprio povo. E o presidente do Líbano também se recusou, aquele que daria a ordem para o exército matar o próprio povo. Nas declarações mais recentes de Barak, há alguns dias, ele disse que não existe algo como o Líbano, nem governo libanês, nem forças armadas libanesas, que o exército libanês não pode lutar contra o Hezbollah. Ele disse que o soldado libanês ganha um salário de $200 por mês, o que é verdade, enquanto um combatente do Hezbollah ganha $2.000 por mês. E isso também é verdade. Então, basicamente, eles reconheceram os limites do poder americano no Líbano. O governo americano não está disposto a pagar $2.000 ao soldado libanês, porque teme que, se o fizer, se pagar a ele $2.000 para lutar contra o Hezbollah, ele possa, na verdade, usar esse dinheiro para comprar armas e apoiar o Hezbollah. Então, o Ocidente quer usar o exército libanês para matar o Hezbollah, mas não está disposto a armá-lo e financiá-lo o suficiente por causa da possibilidade de que ele possa se voltar e usar essas armas e dinheiro para lutar contra Israel. Então, neste momento, com aquelas declarações de Barak e essa admissão do fracasso do projeto deles, seja em encontrar uma milícia local para iniciar uma guerra civil ou em usar o exército para começar uma no Líbano, está claro que eles terão de voltar a uma guerra direta contra o Líbano como um todo, o que inclui, é claro, o Hezbollah como força libanesa. E ouvimos as declarações do secretário de guerra dos Estados Unidos, o lunático, nem consigo lembrar o nome dele. Hegseth. Exatamente, Hegseth, supostamente pegando o telefone para ligar para o ministro da Defesa do Iraque e ameaçar o Hezbollah do Iraque, caso a resistência no Iraque se junte a uma guerra futura. E agora sabemos que a próxima guerra será no Líbano. Sabemos disso agora. Os americanos estavam preocupados com o Hezbollah no Iraque e com as unidades de mobilização popular, como eles reagirão quando a guerra começar e o que acontecerá com as bases americanas no Iraque. Então acho que estamos caminhando de volta para uma guerra em grande escala, que na verdade nunca parou, apenas mudou de intensidade nos últimos 9 meses. Mas agora há talvez 80% de chance de que a guerra em grande escala volte. O problema para os Estados Unidos nessa situação, e é por isso que não devemos ter medo dessa guerra em grande escala que se aproxima, é que os Estados Unidos estão ocupados tentando supostamente iniciar uma guerra com a Venezuela. Os Estados Unidos estão ocupados ameaçando a Nigéria, certo? Então, os Estados Unidos estão, na verdade, em uma posição mais fraca hoje. So the United States is actually in a weaker position today, and it's the whole American. O exército americano como um todo está hoje numa posição mais fraca do que estava em 2023 ou 2024 para se envolver em uma guerra em grande escala na Ásia Ocidental. E esperamos, eu pessoalmente espero, que os americanos sejam tolos o bastante para começar uma guerra na Venezuela neste momento. Espero que sejam tolos o bastante para começar uma guerra na Nigéria. Acredito que os revolucionários da Venezuela, em especial, estão prontos para enfrentar os Estados Unidos como os revolucionários do Iêmen e podem impor um enorme custo a essa tentativa de ocupar a Venezuela ou realizar uma mudança de regime. Então, embora seja um pouco para os civis do Líbano, essa guerra que se aproxima será definitivamente diferente. Os Estados Unidos, todo o Império Sionista Ocidental, estão em uma posição muito mais fraca. E acredito que veremos um desempenho ainda melhor do eixo da resistência se ela começar. Laith, recebemos um relatório no canal 15 de Israel dizendo que o Hezbollah está recuperando rapidamente a força que perdeu após o assassinato. Como você vê a situação do Hezbollah agora, em comparação com o que era logo após aquele assassinato, que foi um grande choque para o grupo?
Sim, a perda de Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Hashim Safieddin e grande parte da liderança militar do Hezbollah foi um golpe enorme, espiritual e psicologicamente, não apenas para o Hezbollah ou para o Líbano, mas para todo o eixo da resistência e para todas as pessoas que amam a liberdade nesse planeta. Agora, dito isso, às vezes, como dizemos no Islã, não odeie algo que pode ser bom para você. Às vezes, uma perda ou uma maldição pode levar a algo melhor. E eu sei que não podemos ter nada melhor do que Sayyid Hassan Nasrallah em particular. Mas lembre-se, o Hezbollah originalmente era uma milícia clandestina, que derrotou Israel em 2000 e 2006. Mas com a guerra na Síria, o Hezbollah teve que se reorganizar e se tornar uma espécie de exército, com tanques e formações militares, em que os nomes e rostos de sua liderança militar foram expostos nas linhas de frente da Síria, tanto por meio de agências de inteligência no terreno, quanto pelo inimigo que os via cara a cara. Então, quando a guerra no Líbano começou, depois de 15 anos de guerra na Síria, já era fácil naquele ponto rastrear esses líderes, saber seus nomes e assim por diante. E eles foram assassinados. Agora o Hezbollah se reorganizou para voltar a ser uma milícia de resistência. Uma milícia de resistência clandestina, em que Israel não faz ideia de quem são os comandantes, nem de como são as estruturas. Quais são as capacidades? Porque os principais comandantes do Hezbollah, aqueles que Israel e todo o Império enfrentaram e dos quais aprenderam, com todas as suas ideias inovadoras no campo de batalha por 20 ou 30 anos, morreram. Agora, há uma liderança militar sem nome, e ninguém sabe que ideias inovadoras eles podem apresentar. Qual é a situação em suas mãos? Como eles vão resistir? Qual é o plano de defesa? Onde está a linha defensiva? De onde virá o ataque? Que equipamentos eles vão usar? Qual é a formação? É justamente por isso que desde o chamado cessar-fogo no Líbano, não ouvimos uma única declaração da liderança do Hezbollah sobre nada. Se rearmaram ou não, quais armas sobreviveram à guerra ou não, o que estão fazendo agora? Não houve declarações do Hezbollah sobre a possibilidade de outra guerra, exceto por uma coisa, que eles defenderão o Líbano e garantirão que ele não seja ocupado. Essas são as únicas palavras que ouvimos da liderança do Hezbollah nos últimos 9 meses. Agora, há uma ambiguidade estratégica que a liderança está manejando perfeitamente. E na minha opinião, sem dizer muito, acredito que as armas estratégicas do Hezbollah sobreviveram à guerra. Segundo declarações na mídia israelense, eles se rearmaram e reestruturaram algo que se esperava levar 20 anos, mas que já foi feito em 1 ano, ou melhor, em 9 meses, desde o cessar-fogo. Veremos então se e quando essa guerra voltará com força total. Inshallah, todos nós seremos surpreendidos pelas ações e realidades que o Hezbollah trará para essa guerra. Se você se lembra, antes da queda de Assad na Síria, eles foram para a parte sul do Líbano. Estavam lutando contra o Hezbollah e depois chegaram a um cessar-fogo. Depois disso, tivemos a queda de Assad e os ataques a Gaza. Você acha que, como Donald Trump apresentou um chamado plano de cessar-fogo, que na verdade não é um cessar-fogo, já que estão atacando e matando civis em Gaza, o plano pode ser manter o cessar-fogo em Gaza enquanto começam a lutar contra o Hezbollah? Sim, com certeza. Isso faz parte do plano. Tentar atacar um dos outros componentes do eixo da resistência. Sabe, mas você quer dizer o Irã, ou Iêmen, ou Iraque, certo? Então, se você observar isso, as possibilidades, o que resta nos possíveis planos estratégicos ou armas que todo o Ocidente usou nos últimos 2 anos, não resta nada além de armas nucleares, certo? Então eu acho que os Estados Unidos, como império, estão se agarrando a uma vitória. Enfrentaram derrota após derrota, sim, com um enorme custo humano para os membros do eixo da resistência.
Mas, militarmente falando, o Império não venceu uma única guerra desde 7 de outubro. The empire hasn't won one war since October 7th. Okay? And so, definitely the E então, com certeza, você se lembra de que eu disse que algo ruim poderia se tornar algo bom. Mesmo a guerra, o colapso do governo sírio, meu coração está despedaçado pelo meu povo. Eles estão sendo violentados e saqueados todos os dias, e ninguém se importa. Aqueles que falavam sobre democracia e direitos humanos não ligam mais para isso. Mas até mesmo a queda do governo Assad poderia ser uma bênção. Por quê? Porque o Ocidente meio que mordeu mais do que pode mastigar. Toda a propaganda sobre o eixo da resistência ou sobre terrorismo e blá blá blá. Bem, agora Al-Julani está sendo levado a Washington, D.C. O símbolo máximo dos esquadrões da morte e do terrorismo está abertamente de mãos dadas dentro da Casa Branca. is openly in bed inside the White House. Okay? So, the empire Então, o Império, na verdade, sacrificou toda a sua propaganda acumulada sobre os esquadrões da morte wahhabitas como desculpa para atacar países de que não gosta, até mesmo na Nigéria. Eles estão falando sobre os direitos dos cristãos na Nigéria, quando Boko Haram é Al-Qaeda, é o ISIS, é um conceito da CIA. E o próprio povo nigeriano, que sofreu sob o Boko Haram, agora viu a realidade do que aconteceu na Síria. Então veja, às vezes, uma grande perda pode ser uma grande vitória. Só precisamos pensar com clareza sobre essas coisas. E a Síria, neste momento, é um campo aberto para a possibilidade de a resistência explodir do nada, certo? resistance exploding out of nowhere, right? There is huge swaths of the population, not only Há enormes parcelas da população, não apenas as minorias, os xiitas, os cristãos, os alauítas, os drusos, mas também a grande maioria da classe média sunita, que é sufista, certo? Eles estão vendo seus imãs serem espancados por esses caras do HTS e perdendo todas as suas terras e dinheiro. Aliás, ontem, anteontem e nos últimos meses, é época de colheita de azeitonas. E lá estão os brutamontes do HTS, como os colonos na Cisjordânia, espancando os sírios em seus próprios olivais para roubar suas azeitonas e azeite, exportando tudo para a Turquia para ganhar dinheiro. Então, temos agora condições em que realmente não sabemos o que está acontecendo por trás da mídia. Tenho certeza de que já existem formações de resistência, em Sueida, em Daraa, na costa, em Deir ez-Zor e dentro das cidades. As coisas estão agora sob a superfície. E no momento em que houver uma guerra, digamos no Líbano, em que os israelenses usariam o território sírio para invadir o Líbano porque não podem invadi-lo pelo sul, temos 100% de certeza de que os israelenses não podem entrar no Líbano pelo sul. Então, eles teriam que entrar pelo território sírio. Esse é o momento em que poderemos ver o gatilho de uma revolução armada dentro da Síria, nesse momento de caos. Portanto, tenho muita esperança no que virá da Síria a seguir. I have a lot of hope to what comes from Syria next. Looking at the Al-Jolani, Observando a visita de Al-Jolani à Rússia, ele estava pedindo ajuda para controlar a parte sul que foi capturada pelos israelenses. Por que você acha que eles não pediram à Turquia para fazer isso? Por que, na sua opinião, eles precisam da Rússia? Turkey to do that? Why do they need Russia to do that, in your opinion? In my opinion, it's very clear because Na minha opinião, isso é muito claro, porque os verdadeiros esquadrões da morte wahhabitas que estavam no sul da Síria, em Daraa, na região de Quneitra, durante a guerra na Síria, foram enfrentados por meio de comitês de reconciliação criados pela Rússia no sul, que eventualmente formaram, a partir desses esquadrões wahhabitas, a 4ª Brigada ou o 4º Exército das Forças Militares Sírias. Portanto, a Rússia realmente controla as milícias no sul da Síria, que neste momento estão colaborando com Israel e permitindo que o exército israelense entre em Daraa e se aproxime cada vez mais de Damasco. Quero dizer isso agora porque sei como alguns espectadores vão reagir, especialmente aqueles que têm uma posição muito pró-Rússia. Parece que todos têm o direito de ser patriotas, nacionalistas russos. But an Arab is not allowed to be
Mas um árabe não pode ser um nacionalista árabe, um patriota árabe. Aparentemente, toda vez que falo sobre a Síria, tenho que de alguma forma massagear os sentimentos daqueles que são patriotas russos. Eu não sou russo. Sou um patriota nacionalista sírio. Sou um patriota nacionalista árabe e um patriota nacionalista muçulmano. E tenho orgulho do meu povo. Tenho o direito de ser. Não é algo ruim ser um nacionalista sírio ou árabe. Por que é permitido ser um nacionalista russo, mas não para mim, exceto por causa do racismo? A verdade é que a Rússia controla o sul da Síria. E o motivo pelo qual Al-Jolani foi à Rússia é porque a queda de Damasco, para aqueles que não entendem ou não sabem o que aconteceu lá, veio depois, e já falei sobre isso antes. Quando o HTS estava chegando aos portões de Damasco pelo norte, o exército russo ordenou que parassem. E eles colocaram o 4º exército no sul da Síria, em Daraa e Quneitra, para serem os que entrariam em Damasco. Passaram a noite inteira matando todos os generais e comandantes do exército sírio dentro de Damasco, que eram patriotas, que estavam fora do controle dos russos. Fizeram esse 4º exército queimar todos os arquivos de inteligência e militares que continham detalhes da relação entre a Rússia e a Síria nos últimos 80 anos, antes do amanhecer. Quando o 4º exército se retirou e o HTS foi autorizado a assumir o controle de Damasco. E até agora, Al-Jolani não tem controle sobre o sul da Síria. É a Rússia diretamente. Portanto, todas as ações de Israel no sul da Síria são, na verdade, coordenadas com a Rússia. Então, se Al-Jolani quiser ter mais influência no sul, ele não tem como fazer isso a não ser colaborando com os próprios russos. E, portanto, de certa forma, a Rússia é agora quem dita as regras na Síria. Israel, Al-Jolani, os americanos e os turcos todos precisam dela. Porque, se a Rússia decidir que não quer mais cooperar com os demais, pode mudar o rumo de Damasco com muita facilidade. Mesmo com o HTS e Al-Jolani controlando Damasco, havia um limite imposto pela Rússia sobre quantos combatentes do HTS podiam estar dentro dos limites da capital. Assim, se a Rússia decidir que quer usar o 4º exército novamente, será fácil, e Al-Jolani realmente não tem uma força militar capaz de defender Damasco, nem das decisões russas, nem dos israelenses, caso ele decida, digamos, mudar de lealdade. Se Israel atacar o Líbano, atacar o Hezbollah pelo norte ou pelo sul, você mencionou que pelo sul isso provavelmente não vai acontecer, mas se vierem, será pelo norte. Como você vê a reação do Irã e do Iêmen? Porque o Iêmen disse que de alguma forma vai continuar agindo até que haja uma espécie de cessar-fogo entre Israel e Gaza, ou a Palestina. Mas qual é a principal estratégia por parte do Iêmen especificamente? Eles vão entrar na luta entre Israel e o Hezbollah, ou vão esperar, já que o Hezbollah não precisa que eles entrem no conflito e pode lidar com isso sozinho? Sabe, eu não sei o que eles vão fazer, mas eu imagino, é isso que eu imagino. E novamente, não sou alguém que está dentro dessas salas militares. Mas eu acho que, considerando que Said Abdul-Malik Houthi agora se tornou o herdeiro de Said Hassan Nasrallah em sua oratória e em mobilizar o eixo da resistência, e considerando que o Iêmen é realmente o mais imune dentro desse eixo a colapsar sob o peso da força militar imperial ocidental, acredito que o Iêmen estará envolvido em uma frente de apoio, como fez com Gadad, o Líbano. E é por isso que nas últimas semanas vimos movimentações das forças militares dos Emirados e da Arábia Saudita, e também dos esquadrões da morte que eles controlam no sul do Iêmen, além da fronteira com o Iêmen, no norte, dentro do que hoje é o Reino dos Saúdes. O Iêmen está se preparando para isso, porque na mente dos sionistas e do império por trás deles, a única maneira de garantir que o Iêmen não se envolva em uma guerra pelo Líbano é mantê-lo ocupado, defendendo-se de uma invasão terrestre. O
o poder aéreo e o poder naval do Ocidente falharam em alcançar qualquer objetivo no Iêmen. Ao mesmo tempo, acredito que o Iêmen está pronto para qualquer batalha terrestre contra as forças militares controladas pela Arábia Saudita e pelos Emirados no terreno. Saudi Emirati controlled military forces on the ground because we've seen, an almost 20-year. Porque vimos uma guerra de quase 20 anos contra o Ansarullah no norte do Iêmen. Mesmo quando o governo iemenita estava sob o controle do reino saudita com Ali Abdullah Saleh, você sabe, 5 guerras diferentes contra o Ansarullah que as forças militares combinadas dos países do Golfo e de Ali Abdullah Saleh não conseguiram vencer. Então, embora o Ocidente possa imaginar que iniciar uma nova batalha terrestre contra o Ansarullah poderia distraí-los, acho que o Iêmen adoraria triturar alguns desses esquadrões da morte e exércitos sauditas e emiradenses. Na verdade, se os sauditas e os emiradenses se envolverem novamente em uma batalha terrestre com o Ansarullah, digo o seguinte: o Sudão verá dias melhores. Aquelas milícias que estão cometendo genocídio no Sudão terão que ser retiradas para tentar lutar no Iêmen, os sauditas e os emiradenses. Então, mais uma vez, às vezes as coisas podem acabar se desenrolando melhor do que poderíamos imaginar, mesmo que pareçam ruins para nós no começo. Faith, antes de encerrarmos esta sessão, você mencionou o caso do Sudão. Sabemos que a oposição, aquelas pessoas que estão matando civis no Sudão, como você disse, é genocídio. Basta olhar as imagens que vêm do Sudão. É inacreditável o que está acontecendo lá. Os Emirados Árabes Unidos estão por trás do tipo de apoio que vai para esses grupos, esse exército, ou algum tipo de exército. Você acha que é tudo sobre os Emirados Árabes Unidos, ou há outros estados árabes na região que também os apoiam? E o que eles estão tentando alcançar com isso? Bem, veja, há 2 coisas que precisamos entender aqui. Todos os vassalos do Ocidente na região estão colaborando para reforçar o ódio racializado e sectário. Eu, como pessoa árabe, não acho que exista algo como uma raça árabe. Somos uma cultura, um idioma. Somos negros, pardos e brancos. Somos loiros, de cabelo preto, cacheado, liso. Somos uma cultura. O que esses vassalos do Golfo querem fazer é criar divisão. O povo árabe sudanês, que se orgulha de ser árabe, sempre foi um dos povos árabes mais revolucionários do mundo. Agora estamos ouvindo que árabes estão matando pessoas negras no Sudão, mas eles também são árabes. E isso faz parte da propaganda. Tentar criar um cisma entre os africanos subsaarianos e os norte-africanos, que são povos árabes. Os tempos áureos da libertação africana só aconteceram por causa da solidariedade entre os árabes do norte da África e os africanos subsaarianos, bantus, zulus e outros. Pense nos tempos de Jamal Abdel Nasser apoiando Lumumba. E aqueles que nos ouvem precisam entender que quando Lumumba foi assassinado no Congo, para onde sua esposa e filhos foram se esconder para não serem massacrados, Jamal Abdel Nasser os escondeu. Os filhos e filhas de Lumumba cresceram junto com os filhos de Jamal Abdel Nasser na mesma casa. E a esposa de Lumumba ainda está no Cairo. Devemos entender que essa escória colaboracionista nos Emirados, na Arábia Saudita, no Catar, não representa os belos e gloriosos povos árabes em toda a sua diversidade. Devemos lembrar que a libertação dos povos da África subsaariana é tão crucial para a libertação dos povos árabes quanto a libertação da Palestina é para a libertação dos povos subsaarianos. Portanto, devemos rejeitar essa racialização que nos é imposta pelas realidades coloniais. Não existe racismo negro. Há povos incríveis e belos em diversas culturas da África subsaariana. Somente as realidades coloniais dos Estados Unidos fabricaram essa ideia de negritude ou branquitude. Também não existem pessoas brancas. Apenas pessoas que se consideram brancas. E quero que quem está ouvindo entenda isso. Não acho que exista algo como pessoas brancas.
Existem povos germânicos, povos anglo-saxões, povos latinos. A realidade colonial quer fabricar identidades que nos separem. E eu sei que minha libertação como pessoa árabe está ligada à libertação dos povos africanos como um todo, do norte da África ou da África subsaariana. Sei que como pessoa muçulmana, minha libertação depende da libertação de todos os povos oprimidos deste planeta. A segurança da Venezuela é a segurança do Irã. A segurança da Nigéria é a segurança do Líbano. The safety of Nigeria is the safety of Lebanon. And this is how, as revolutionaries, we have to deny. E é assim que, como revolucionários, temos que rejeitar todos os parâmetros que esses imperialistas nos impõem nas discussões. Precisamos revigorar o internacionalismo, o humanismo, o anti-imperialismo, pelos quais a geração anterior, nos anos 60 e 70, lutou. Vamos refazer isso. Vamos revigorar nossa visão sobre o pensamento libertador. Assim como nosso inimigo tem um plano imperialista para todos nós, vamos ter um plano anti-imperialista para todos nós, que possa competir em escala global com o império. Muito obrigado, Laith, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre, irmão. Ótimo estar com você, Nima. E eu sei que muitos dos espectadores de todos esses programas incríveis dos quais participo têm perguntado onde estivemos na última semana e meia. I've been asking where we've been for the last week and a half. We've been in Greece filming a lot of documentaries. Estamos na Grécia filmando vários documentários sobre a história das lutas revolucionárias e libertárias combinadas na Grécia e na Palestina. Esperamos que o conteúdo seja lançado nos próximos dias e que as pessoas compreendam novamente essa relação. Há uma forma de nos aliarmos até mesmo com nossos irmãos e irmãs dentro do núcleo imperialista, na Grécia, Itália e nos próprios Estados Unidos. Brancos, negros, pardos, todos nós podemos nos unir e lutar em uma só frente. As pessoas podem acessar nosso site, freepalestine.video, para fazer doações e nos ajudar a continuar esse trabalho, além de acompanhar o conteúdo à medida que for sendo lançado. E mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui, Nima. Again, thank you very much for having me here, Nima. Um grande prazer, como sempre, Laith. Muito obrigado. Tchau. Boa sorte, Laith. Obrigado. Você.